Eu sou Jaime Murowski, sou professor, livre-docente em pediatria clínica, especialista em gastroenterologia pediátrica, sou autor de um dos livros mais utilizados pelos pediatras brasileiros, que é o livro Pediatria, Diagnóstico mais Tratamento. E, na verdade, apesar disso tudo, o que eu mais me considero é ser um pediatra geral, convicto e atuante. E, sendo um pediatra geral, se preocupa com a alimentação e o crescimento das crianças. E eu gostaria de tentar resumir o mais possível um pouco da minha vida, porque ela que determinou que eu esteja, inclusive, aqui nesse momento. Pouco depois que eu me formei, fui trabalhar na Clínica Infantil de Ipiranga, que era o bairro de Ipiranga onde eu morava, e fui dar plantão no serviço de emergência. E eu fiquei escandalizado, fiquei chocado com o número de crianças lactentes, crianças pequenininhas, que já eram desnutridas, com diarreia grave, desidratação. A gente dava soro na veia, que estava no começo naquela época, conseguia hidratar as crianças, uma diarreia se prolongava e a criança acabava morrendo, e a mortalidade infantil era extremamente alta no Brasil, e a principal causa de morte era a diarreia. Então, a minha ideia inicial é que, como a diarreia era bacteriana, a gente podia cuidar dela dando antibiótico. Depois de fazer pesquisas de alto nível para a época, eu verifiquei e cheguei à conclusão que antibiótico não servia a nada. O que precisava era evitar aquela desnutrição inicial da criança. E isso se conseguiria com aleitamento materno e não mamadeira. Então, nesta época, eu fiz minha tese de doutoramento exatamente nesse assunto e, por isso, eu fui convidado para ser professor numa faculdade que estava no começo, que era a Faculdade de Ciências Médicas de Santos. E lá, então, junto com o meu grupo, muito bom, de colegas de Santos, iniciamos um programa para estimular o aleitamento materno e, com isso, não com antibiótico, não com remédio, mas com o aleitamento materno, evitando o desmame precoce, conseguimos reduzir a diarreia, conseguimos reduzir a mortalidade infantil e melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes que se tornaram crianças saudáveis. Qual é a diferença entre crescimento e desenvolvimento? O crescimento é a parte de ganho do corpo humano. Então, a criança começa, na sua fase inicial, que é o primeiro semestre de vida, com um crescimento muito intenso, talvez o crescimento mais intenso de toda a vida. E do que depende esse crescimento? Ou melhor, o que a criança precisa para ter esse crescimento adequado? Precisa da alimentação. Curiosamente, nesse primeiro semestre de vida, em que o crescimento é tão intenso, a alimentação é constituída de um único alimento, um alimento só. Qual é esse alimento? O leite. É evidente que o ideal é que seja o leite da mãe, isto é, o leite materno. Então, o leite materno tem uma função nutricional extremamente importante, porque a criança deve mamar na mãe até os 6 meses de idade como único alimento. É o alimento exclusivo. Então, o leite materno tem essa propriedade tão importante. Ele é capaz de garantir o crescimento da criança no primeiro semestre de vida. Olha, só isso já seria muito importante, talvez já fosse até suficiente. Mas o leite materno não é só isso. Ele é também um agente de defesa contra as agressões ambientais. Isto é, o leite materno constitui um complemento imunológico. O que significa complemento imunológico? Ele causa ou provoca a defesa contra infecções. Se a gente pensar um pouco, o neném estava
tão protegido no útero materno, de repente ele passa a pertencer a nosso ambiente que é tão agressivo, principalmente em relação à possibilidade de infecções. Nós estamos vendo o que nós estamos passando agora, isso explica bem. Então, o bebê precisa de um complemento imunológico que vá defendê-lo contra essas infecções dessa fase. Mas não é só isso. O complemento imunológico também protege contra doenças degenerativas que vão ocorrer principalmente na maturidade, porque hoje a duração da vida está aumentada, está quase garantida. Então, mas o importante é ter uma qualidade de vida. A duração da vida está garantida, mas a qualidade de vida não, porque a qualidade de vida pode ser prejudicada por doenças degenerativas comuns na maturidade. Então, olhem que coisa impressionante. O leite materno defende contra as infecções agora, então protege durante a amamentação, mas continua a proteger para toda a vida contra doenças degenerativas, mesmo depois que a amamentação já se encerrou faz bastante tempo. Então, o leite materno é bom para a nutrição, é bom para a defesa, puxa, já seria mais do que suficiente, mas ainda tem mais. O leite materno ajuda o desenvolvimento. Nós vimos que o leite, o indivíduo, todos nós, e particularmente a criança, se caracteriza pelo crescimento e pelo desenvolvimento. O crescimento é o ganho físico. O desenvolvimento é a aquisição de habilidades. Portanto, precisa de um bom aporte mental, psicológico e emocional. E o leite materno faz bastante disso aqui, principalmente por causa daquela relação especial mãe e filho que só o leite materno é capaz de proporcionar. Então, o leite materno é exclusivo, quer dizer, alimento único até os 6 meses de idade. Mas ele continua sendo o principal alimento até os 2 anos de idade. É por isso, não por acaso, que essa fase até os 2 anos de idade é chamada, a criança é chamada de lactente, porque o seu principal alimento é o leite. Mas nós vimos que ele é importante aos 2 anos, mas é exclusivo apenas não, mas até os 6 meses de idade. Por que até os 6 meses de idade? Porque depois dos 6 meses, que a criança já cresceu bastante e até se desenvolveu, o leite materno já não supre todas as necessidades nutricionais. Olha, até os 6 meses basta um alimento. Agora, precisamos outros alimentos que vão completar o leite de peito. Então, o leite de peito agora não supre todas, supre muitas, mas não todas as necessidades nutricionais. E o desenvolvimento agora necessita de outros estímulos, vários tipos de estímulos, né? Mas inclusive os estímulos alimentares. Para isso, nós precisamos que o leite de peito, que era apenas líquido, ia direto da boca da criança para praticamente para o estômago, agora nós vamos ter uma variação na consistência, quer dizer, em vez de ser líquido, agora vamos ter pastoso, vai ser alimento pastoso, sólido, e que, inclusive, no futuro próximo, vai estimular a mastigação. Então, se o leite de peito, a partir dos 6 meses, já não continua sendo importante, mas já não é suficiente, então qual é a solução? A solução é a introdução de alimentos novos. Não só alimentos diferentes, mas novos modos de ministrá-los. Como vimos, o leite de peito ia direto. Agora nós vamos dar algum jeito de ministrar esses novos alimentos. Então, eu volto a dizer que os novos alimentos são para completar o leite materno. Completar, talvez a gente possa dizer complementar. Isso até os 2 anos.
É por isso que a alimentação que nós vamos introduzir se chama dieta complementar. Quer dizer, aquela que vai complementar o alimento principal, que é o leite. Então, voltando, nós podemos dizer que a dieta complementar tem um motivo nutricional. Isto é, ela supre as novas necessidades do bebê, que agora já cresceu. Mas não é só um motivo nutricional. A dieta complementar tem por objetivo estimular o desenvolvimento. Como uma dieta vai estimular o desenvolvimento? Sim, através dos novos sabores, novas cores. Olha, o bebê estava acostumado com um alimento branco só, agora vai ter cores variadas. Era líquido, agora vai ter consistências variadas. E aquilo que era engolido quase automaticamente, o novo alimento vai ser transportado pela língua até o início, pela boca, até o início da faringe, lá vai ter a deglutição e, mais tarde, para o desenvolvimento, também a mastigação. Como é que se chama esse novo alimento, hein? Olha, pode parecer simples, mas é um pouquinho mais complicado, tanto assim que tem vários nomes. Um nome, talvez interessante, é comida de panela. Quer dizer, agora é uma comida que é feita na panela. O nome meio clássico é refeição de sal. Não é um bom nome, sabe por quê? Porque dá a impressão que a mãe vai ter que colocar sal nessa comida. E hoje a gente sabe que evitar sal, para todos nós, inclusive os adultos, é importante, né? Então, não vamos exagerar no sal. Então, essa comida que nós vamos apresentar já tem sal na sua natureza. Então, chamá-la de refeição de sal, como eu disse, tem o perigo de fazer com que as mães se sintam autorizadas ou até terem necessidade de colocar sal. Talvez o nome mais clássico até hoje, e que talvez seja interessante, é papa. Então, por quê? Nós passamos de um alimento líquido, era o leite, agora para uma refeição pastosa, que é a papa. A papa também pode ser chamada de pirão. Interessante, tem um termo que é mais científico, que diz assim, papa principal de misturas múltiplas. Bonito, né? Bonito, mas esse não vai pegar, né? Nunca vai ser, ninguém vai conseguir chamar essa refeição disso aqui. Então, acho que nós vamos ficar mais, provavelmente, no clássico papa, embora também agora está acontecendo algumas coisas diferentes que nós vamos discutir depois. Mas, por enquanto, acho que papa continua sendo o melhor nome. Então, nós sabemos que vamos introduzir uma papa, além do leite materno que a criança está tomando. Então, a primeira pergunta é quando começa? Quando começa a dieta complementar? Já falamos sobre isso, mas acho que é bom repetir. A papa, ou seja, a dieta complementar, começa aos 6 meses de idade. Por que 6 meses de idade? Foi escolhido por ser um nome bonitinho? Não, não é isso. É porque aos 6 meses de idade, a criança, pelo seu crescimento, tem necessidade de novos alimentos. E coincidentemente, aliás, não por coincidência, né? Pelo seu desenvolvimento, ela já tem a capacidade que ela não tinha nos primeiros meses de vida de aceitar e conseguir usar corretamente esses novos alimentos de consistência diferente. Então, se junta necessidade pelo crescimento, pela capacidade de usar esses alimentos, pelo seu desenvolvimento. Bom, agora é importante, né? Qual é a composição da papa? Qual é a composição dessa dieta alimentar? Olha, deem uma olhada aqui, está muito interessante. E vejam, tem carne, cereal,
leguminosa, hortaliça. Vocês sabem que é hortaliça? A gente fala tanto, mas às vezes não percebe. Hortaliças são alimentos que são cultivados em hortas. Mas existem duas variedades das hortaliças: os legumes e as verduras. Qual a diferença, hein? Legume é uma hortaliça cuja parte comestível não é a folha. E verdura é a hortaliça cuja parte comestível é a folha. É a folha. Então, legume não é a folha. Verdura é a folha. Vejam aqui alguns exemplos. Tubérculos são são os peculentos que também são introduzidos na papa. E a gente completa colocando um óleo vegetal, pode ser óleo de soja, óleo de canola ou o famoso azeite. E ainda para completar, como sobremesa, a gente usa as frutas. Olhem que coisa interessante, perceberam? Nós vamos substituir uma refeição de leite da mãe por tudo isso. Olha, isso mostra mais uma vez a importância do leite materno. Para substituí-lo, nós vamos ter que usar um conjunto, como vocês veem, até complexo de alimentos. Então, vamos mostrar rapidamente, né, um pouquinho quais são esses alimentos. Como disse, o primeiro é a carne. Geralmente, uma refeição dessas tem 50 gramas de carne. Essa carne pode ser de vaca, importante que seja carne magra, frango ou peixe. Então, ela é apresentada como a criança é pequena, né, e não tem capacidade ainda de comer direitinho, então ela deve ser apresentada picada, desfiada ou moída. E a carne pode ser completada, às vezes até substituída, mas completada pelo ovo. O ovo hoje se considera cada vez mais importante como disse, deve ser utilizado junto ou às vezes até substituindo a carne. Importante que a carne é uma proteína, e a proteína é muito importante para o crescimento da criança. E é uma fonte de ferro. Interessante que o leite materno, que é tão completo, tem uma quantidade de ferro só para o primeiro semestre, quando a criança ainda não precisa muito. Do segundo semestre em diante, precisa outras fontes de ferro, e a carne é um exemplo dessa importante de fonte de ferro. O segundo que nós preferimos, que faz parte da papa, é o cereal. O que é cereal, hein? Cereal são grãos. São grãos que vêm dentro de espigas. Olha, vejam aqui um bom exemplo. Quais são os cereais? Todos conhecem, né? Arroz, aveia, milho e trigo. Qual a importância do cereal? A sua maior importância é fornecer calorias, quer dizer, fornecer energia. Vejam aqui os cereais clássicos. Depois vem os legumes. Já dissemos que legume é uma hortaliça. Que hortaliça é aquela cuja parte comestível não é a folha. Não é a folha. Aqui vemos exemplos clássicos de legumes, como a cenoura, a beterraba, a abóbora, o chuchu, a mandioquinha. Vejam, são os legumes que nós costumamos comer na nossa refeição. Vejam que legume é importante. Ele é uma fonte de fibras, ele fornece vitamina A, cálcio, ferro, ácido fólico. Olha que importante a gente colocar legume na comida que o bebê vai receber. Depois vem as verduras. Como disse, as verduras também são hortaliças. Só que são hortaliças cuja parte comestível são as folhas. E são folhas verdes, né? Então, aqui está alface, agrião, espinafre,
couve, brócolis. Então, vamos, couve-flor aqui no caso, né? Então, essas são as hortaliças. Essas hortaliças de folhas verdes, que são as verduras. Depois, nós temos as leguminosas. As leguminosas também são grãos, só que vêm dentro das vagens. As leguminosas, a gente pode dizer, de maneira assim meio ampla, que são os feijões. Então, as leguminosas são todas feijões. Começa pelo feijão propriamente dito, né? Depois, temos a soja, temos a ervilha, temos a lentilha, temos grão de bico. Então, vejam, as leguminosas são feijões muito importantes, porque elas são ricas em fibras, são ricas em vitamina C, vitamina complexo B, vitamina K, ácido fólico. Então, essas são as leguminosas. Depois temos os tubérculos. Os tubérculos são fonte de energia. E eles são caules curtos e grossos que crescem interessante debaixo da terra. Os tubérculos são caules que crescem debaixo da terra. E eles são chamados de feculentos, porque eles são principalmente fonte de energia. Então, vemos a batata, a mandioca, o cará, o inhame, que são tubérculos, que devem fazer parte também dessa refeição. E depois, para completar, mas com o que nós usamos pela nossa cultura antiga, né, as frutas como sobremesas. Então, as frutas são utilizadas raspadas, amassadas, em purê ou papa. E são ricas em vitamina, sais minerais, compostos bioativos. Então, volto a repetir, uma refeição de leite materno é agora substituída por uma série de alimentos que inclui frutas como sobremesa. Bom, nós falamos detalhadamente, agora vamos pegar o conjunto, né, que é importante para a gente entender. O que é a papa? Do que ela é constituída? A papa é constituída de 3 colheres de cereal, geralmente arroz. Mais clássico é arroz, mas pode ser algum daqueles outros que eu já referi. E é associada com 1 colher de feijão. Então, a papa básica, né? O que é a base da papa é o arroz e o feijão. Olha, é a nossa refeição clássica, né? 3 colheres de cereal, colheres, quando me refiro a colher sobremesa, mais ou menos, né? E 1 colher de feijão. Mas não é suficiente. Então, precisa acrescentar uma folha verde escura. Por exemplo, alface ou agrião. Pode acrescentar um legume amarelo ou vermelho. Cenoura, abóbora ou beterraba. A papa inclui a carne. Carne pode ser carne de vaca, magra, como eu disse, frango, peixe, e pode ser incluir ou substituir pelo ovo. E, no fim, a gente coloca um óleo vegetal, de soja, óleo de canola ou azeite. E aqui, para colocar em destaque, eu coloquei não adicionar sal. Então, embora a papa seja considerada a primeira refeição de sal, a gente não deve colocar sal. Então, o que coloca é arroz, feijão, uma folha verde, um legume amarelo, carne e óleo vegetal. Agora, a gente precisa entregar isso para o paciente. Então, vamos entregar isso por escrito para que os pais possam fazer uma comida não só agradável, mas de grande nível para o crescimento do bebê. Então, aqui eu escrevi, iniciar aos 6 meses de idade. Em algumas circunstâncias, que a gente, aliás, deve evitar, hein? Mas, de acordo com algumas circunstâncias,
pode ser antecipada para os 4 meses. Do que é constituída, nós já vimos a carne, proteína, ferro, hortaliça de folha, que é verdura, vejam, ferro, cálcio, vitamina C, vitamina A, ácido fólico, fibras. As hortaliças sem folhas, que são os legumes importantes, né? Vitamina A, cálcio, ferro, ácido fólico, fibras. Os feculentos são calóricos e energéticos. Os cereais são proteínas, embora incompletas, mas importantes, e funcionam também como energéticos. As leguminosas são proteínas quase completas e, além disso, tem ferro e fibras vegetais. Então, na receita, a gente conta o que a mãe está fazendo, para ela saber o que está fazendo, mas depois nós vamos dizer como fazer isso. Então, colocar, como disse, um alimento de cada lista. A carne, uma folha verde, depois um legume, um feculento, por exemplo, a batata, cereal, o arroz deve ser integral, insistir que o arroz deve ser integral, e a leguminosa, nosso clássico feijão. E aqui também mostra como fazer e qual a quantidade. Por exemplo, que nos cereais, a gente diz 2 colheres de sopa, preferindo cereais integrais. Então, esta é a papa que a gente vai dar para a criança. E aqui explica como fazer, né? Levar ao fogo 1 litro de água, os temperos clássicos, a carne e pelo menos um alimento de cada lista. B, C, D e F, colocando água suficiente para cobri-los. Cozinhar bem tudo junto em fervura branda. Panela tampada, até evaporar quase toda a água. Amassar bem com o garfo. A consistência da sopa deve ser a mais espessa que a criança aceitar, o que a gente chama de pirão ou purê. A carne deve ser desfiada, mas a carne deve ser aproveitada toda. Então, o que sobrar, isso vale a pena bater no liquidificador e juntar da sopa. Na hora de servir, acrescentar uma colher de chá ou de sobremesa de óleo, azeite e um pouco de suco de limão. Não é necessário adicionar. Iniciar com pouco e aumentar até a base de 150 a 200 gramas. Dar as colheradas sem forçar. Qual é o horário? Bom, nós vamos substituir a mamada na hora do almoço. Então, nós vamos dar às 11 ou às 12 horas. Então, o horário é o horário do almoço. Geralmente a criança aceita bem, logo de início. Mas algumas têm dificuldade, estranho, né? Tem dificuldade em aceitar a papa. Então, primeiro a gente mamada e não dá nada no intervalo, né? Nem fruta, para aumentar a fome. E se a criança não aceita, alguns ficam, e até alguns recomendam, que mude a receita. Não é para mudar assim de repente, só porque a criança não aceitou. Insistir que a criança prove pelo menos um pouco. E vamos aumentando progressivamente a quantidade. Algumas crianças, não muitas, né? Estranham, têm uma certa dificuldade, mas com esse jeitinho, um pouco de paciência, a coisa se resolve rapidamente. Eu tenho lido, e até gente importante falando, que deve começar com um alimento de cada vez. Por quê? Pode ser que se a criança não aceite bem, tem alergia, isso tem razão, tem motivo? Não tem motivo, não. Não é para começar com um alimento de cada vez, não. A gente começa com aquela fórmula padrão. Aquela fórmula padrão não tem nenhum alimento que seja muito alergênico. Então, o truque, é começar já com a fórmula padrão, só que começa com pouco, né?
e vai aumentando gradativamente. Então, em vez de começar com alimentos de cada vez, a gente já começa com a fórmula padrão, só que começa com pouco e vai aumentando. E aí a gente pode observar a aceitação da criança e a resposta, se tem alguma resposta inconveniente a algum alimento. Então, vejam, aqui os alimentos, olha, bonitinho, né? Os alimentos já preparados, ó, já prontos, mas crus, ó, para serem transformados na papa da criança. Olha, todos aqueles alimentos nós referimos, inclusive o arroz, o feijão, a carne, verduras, os legumes. Então, os feculentos, tudo aqui já está pronto para ser constituído na famosa e importante papinha do bebê. Mais uma vez, olha, começa com os alimentos crus, olha aqui, eles já estão cozidos, olha, então, começar com aqueles alimentos crus, agora eles são cozidos, olha, vejam mais uma vez, os alimentos crus, aqui já temos uma papa, os alimentos crus, aqui já uma papa mais adiantada. Então surge uma pergunta, que aliás nós vamos voltar no fim a falar sobre isso, está havendo algumas divergências atualmente. Mas o clássico, né, todos nós aprendemos com os nossos pais e avós, piram, ou purê, se dizia antigamente, né? Mas em português talvez seja piram. Então, aqueles alimentos que eu já mostrei cozidos vão ser amassados com o garfo e vão ser apresentados no prato ou, conforme for, em pedacinhos. Eu disse para amassar com o garfo. Atenção, não é para passar em peneira e muito menos é para liquidificar. Então, não passar em peneira, não liquidificar, mas amassar com o garfo, no começo bastante, depois começando a deixar pedacinho. Vejam, acho que aqui está muito boa essa figura. Ela começa com a papa, olha, aos 6 meses de idade, a criança recebe a papa. A papa amassada com garfo. Olha, 2 meses depois, aos 8 meses de idade, agora já essa papa se transformou em picadinho. Por quê? Porque a gente já não amassa tão bem. Passa o tempo passa rápido, né? Aos 10 meses de idade, essa apresentada em pedacinhos. Por quê? Porque a criança já tem a capacidade de pegar e engolir pedacinhos. E quando ela comemora o seu aniversário, um ano, nós vamos dar comidinha. Comidinha significa que é uma comida muito parecida, ou é a mesma comida do adulto, só que apresentada ainda de maneira mais simples, mais fácil, porque o bebê naturalmente está no começo. Então, nós vamos apresentar não como comida de adulto, muito parecida. Já, exatamente, não precisa preparar nada separado, mas é a comidinha do bebê que está fazendo o seu aniversário. E, aliás, até aproveito para dizer que, como a criança, a partir daí, vai comer muita comida que a própria família come, então é um motivo para a gente melhorar a comida do adulto. Olha que a comida atual brasileira dos adultos não é muito boa. Então, vamos aproveitar para melhorar a comida da família inteira e torná-la mais nutritiva e vai servir, então, para o bebê. Bom, a papa deve servir da onde? De preferência na mesa dos adultos, a criança vai acostumando, no prato e é importante fazer junto com as refeições da família. Lembrando que a composição da papa vai variando, quer dizer, não é
sempre igual, embora tenha alimentos dos mesmos grupos. Um fenômeno que acontece com uma certa frequência, né? É a recusa inicial da papa em conjunto ou de um alimento em particular. Isso é que nós chamamos neofobia, quer dizer, fobia pelo novo alimento. Então, neofobia alimentar. Quando a criança não aceita um alimento, muita gente recomenda atira logo e troca por outro. Não. A ideia é não alterar de imediato a composição. Não alterar de imediato, só porque recusou a primeira vez. Então, o que se deve fazer é insistir para a criança aprovar. Insistir, volto a dizer, não é forçar. Fazer com que a criança tenha exposições repetidas. O que quer dizer isso? Apresentar esse alimento várias vezes. Isso já tem até estudos. Várias vezes significa, no mínimo, 7 vezes. Mas algumas crianças mais rebeldes, a gente precisa apresentar 10 ou até 15 exposições. Dificilmente passa disso. A criança acostuma e começa a aceitar aquele alimento no qual ela mostrou uma neofobia. E, uma vez que está aceito, em quantidades pequenas, vamos fazer um aumento lento e progressivo. Então, é lógico, ela aceitou, não vamos dar um monte. Vamos começar com um pouquinho e vamos aumentando lenta e progressivamente e, com isso, resolvemos o problema. Uma coisa curiosa, comum, a criança que mama leite de peito tem fezes muito moles, até líquidas, né? Interessante, às vezes nessa idade a criança fica até alguns dias sem evacuar, mas quando evacua as fezes são líquidas. De repente a mãe fica um pouco assustada porque a criança apresentou constipação. Constipação quer dizer, as fezes ficaram duras e às vezes difíceis para evacuar, um sacrifício para a criança evacuar. Bom, então, vamos ver que a consistência das fezes altere, não há a menor dúvida. Isso deve ficar sabendo que as fezes não vão ser mais líquidas, como eram no leite de peito, mas agora vão ser pastosas, vão ficar sólidas, vão ficar em pedaços. O que não pode exagerar, né? Isso acontece, não é comum, mas acontece em alguns casos. Quer dizer, aí não é só uma mudança na consciência das fezes, é uma verdadeira constipação. Então, o que fazem nesses casos? Muito simples. Aumentar a quantidade de fibras. Aumentar a quantidade de fibras significa aumentar verduras, aumentar legumes, o arroz, se não era integral, passa a ser integral, ou aveia, porque a aveia também é mais laxativa. Então, aumentando a quantidade de fibras, como a gente vê aqui, se resolve esse pequeno problema que, então, não deve trazer maiores preocupações, mas deve ser enfrentado e resolvido, como disse, com uma certa facilidade. Eu fiz uma pequena referência, nem sei se vocês perceberam, que eu ia falar alguma coisa no final, porque o que nós estamos falando, falamos até agora, é da papa. Isso é uma cultura centenária, né? E de repente, como aliás está acontecendo muito hoje, apareceu alguma coisa que eu fiquei na dúvida o que nós vamos chamar. Foi um progresso ou é simplesmente um modismo? Eu estou me referindo ao BMW. Vocês já ouviram falar no BMW? Quando eu vi esse termo, eu me assustei, não tinha ouvido falar. Depois eu fui ver o que era. É o que chama Baby Led Winning. Atualmente é uma sigla em inglês, BLW, Baby Led Winning.
Significa, traduzindo, desmame guiado pelo bebê. Desmame guiado pelo bebê. Olha, ele foi lançado, esse termo, esse conceito, foi lançado por Gil Rey em 2008. Olha, fazem só 12 anos, hein? Então, esse Rapley quis mudar uma coisa centenária, nem sei se eu posso dizer milenar, acho que não, né? Mas, então, ele disse, não, está tudo errado, vamos mudar. Olha, ninguém é contra, e nem deve ser, contra o progresso. Não é porque se fazia assim há 100 anos que nós temos que continuar. Mas também temos que ter um certo cuidado e distinguir se isso é realmente um progresso ou um modismo inventado por um indivíduo inteligente e hoje vocês sabem que os modismos são logo são acompanhados por um monte de gente. Então, mas vamos agora nos aprofundar um pouquinho. O que era o BLW? O BLW é uma dieta complementar, portanto, aquele que nós falamos até agora, só que é em pedacinhos, em tiras, em bastões, e deve ser a escolha do bebê. Aqui está colocado num prato, mas o BLW geralmente é colocado aqui. Olha, os pedacinhos são colocados em cima desse tabuleiro. E cabe à criança, com seus dedos, pegar e escolher. Segundo o Rapley, as crianças sabem o que escolher, sabem, instinto em escolher o que é bom para elas. Será que isso é real? Bom, o que aconteceu? O que aconteceu já era um pouco esperado, né? O bebê ia mais brincar com essa comida do que comer. Então, lembre-se que nós estamos suprimindo uma mamada. Quer dizer, um leite é um alimento importantíssimo, um alimento que até ontem era um alimento ideal, um alimento único. Então, tirando a mamada e colocando uma alimentação, se verificou que ela não compensava a supressão da mamada. Não compensava? O que significa isso? Significa que era insuficiente em energia. Quer dizer, aquilo que a criança comia não dava a energia, se quiser um nome mais simples, não dava calorias, igual o que dava a refeição que tinha sido retirada, que era o leite de peito. Mas não era só isso. Ela era deficiente em vários nutrientes. Os mais importantes são ferro, zinco e vitamina B12. Só isso seria sério, né? Mas não era só isso, não. A criança corria riscos, e isso aconteceu, de engasgo e até de sufocação. Imagine a criança estar comendo e ter uma sufocação. E em terceiro lugar, talvez o menos importante, mas também importante, era inconveniente para os pais. Quer dizer, os pais não conseguiam lidar bem com isso. Então, a criança brincava mais do que comia e, por isso, não compensava em energia e em nutrientes aquela alimentação que tinha suprimido, que era a mamada. Fora disso, trazia riscos. Então, o que aconteceu? Surgiu uma alternativa para a BLW. Neozelandeses, em 2015, vejam, levaram 7 anos para se convencer que o BLW não era a solução ideal e criaram uma nova solução de BLW para Bliss. Bliss. O que é Bliss? Baby Led Introduction to Solids. Quer dizer, introdução de sólidos guiado pelo bebê. Não é mais desmame, né? Agora é introdução de sólidos guiados pelo bebê. Guiado pelo bebê. O que é
essa alternativa para o BLW, que é a Bliss. A Bliss é uma refeição em pedacinhos grandes, o bebê pega sozinho, evitar alguns alimentos, foram se verificando quais eram os alimentos que apresentavam maior risco de engasgo, então eles foram retirados, e para não deixar uma escolha total para o bebê, que viram que não dava certo, tinha um dos alimentos apresentados, era rico, em calorias. Quer dizer, então, aquele problema da energia insuficiente, agora a gente quebrava o galho, dando para o bebê, porque era uma das coisas que ele podia pegar, um alimento rico em calorias. Vimos também que o outro alimento que faz mesmo porque já disse que o leite de peito não tem muito ferro, é suficiente para os 6 primeiros meses, mas depois que a criança cresce mais, o ferro do leite materno não é suficiente, precisa uma outra fonte de ferro. Então, nessa versão do BLW, a Bliss, se colocava sempre um alimento rico em ferro para ter certeza que a criança ia pegar. Também se recomenda uma refeição junto à família. Então, vocês veem, falamos na clássica papinha, centenária pelo menos, e agora a modernidade, o BLW, que veio com muito sucesso, mas depois caiu, e agora a tentativa da sua substituição pelo Bliss. Também uma coisa que a gente vale a pena falar também agora está em voga, a dieta vegetariana, e a dieta vegetariana mais estrita, que é a dieta vegana. Então, é parecido com aquilo que nós falamos, mas a dieta vegetariana e a dieta vegana, ela tem alto conteúdo de fibras. Isso é bom, né? É só que ela é pobre em micronutrientes. Que micronutrientes a dieta vegetariana? Ácidos graxos essenciais, isso é importante. E também pobre em energia. Então, se verificou, se a criança tem, por causa dos pais, da filosofia dos pais, tem uma dieta vegetariana e mais ainda vegana, que é vegetariana estrita, que é vegetariana pode ser ovo-lacto vegetariano. Aí já quebra o galho. Mas se ela for vegana, quer dizer, vegetariana estrita, ela necessita de suplemento. Cálcio, vitamina D, vitamina B12, muito importante, vitamina B12, realmente é bastante falha, ferro, zinco. Mas espera um pouco, você tem uma filosofia, geralmente os vegetarianos, principalmente veganos, tem uma filosofia naturalista. Nós fazemos isso porque nós somos naturalistas. Não vamos matar animais. Aliás, eu vou confessar para vocês que eu também detesto matar animal. Você me lembra quando era criança, criança não, eu já era médico. No começo da minha carreira, eu ganhava dos clientes frangos, né? E eles cresciam no quintal da minha casa, mas a gente nunca matava. A gente doava, porque animal que entrava vivo em casa, a gente não matava. Então, até hoje, eu não gosto, pessoalmente, eu também concordo um pouco com essa cultura, mas também não podemos transformar ou nos prejudicar por causa disso. E se esses indivíduos se consideram tão naturalistas, aí eles vão precisar tomar complemento de remédio? Não tem muita lógica, né? E olha, é o Jaime que está falando? Não, a Organização Mundial de Saúde e o ESPGHAN se pronunciaram contra a dieta vegetariana, a dieta vegana e muito mais aquelas BLW que eu me referi.
Bom, então como é que nós vamos fazer? Então, até os 6 meses de idade, alimento único, leite de peito exclusivo. Aqui até vou fazer uma pequena referência, a gente dá vitamina D. Por quê? O leite de peito, a natureza esqueceu de pôr vitamina D no leite de peito? Não, a vitamina D não é uma vitamina alimentar, curiosamente, né? É uma vitamina do sol, que o sol cria na nossa pele. Como hoje não se toma sol de maneira correta, é melhor garantir dando 2 gotinhas de vitamina D, né? 400 unidades por dia. É suficiente. E aos 6 meses? Aos 6 meses já não se torna mais suficiente. Então, vamos iniciar a dieta complementar. Isto é, vamos introduzir a primeira papa. Papa. Então, como essa papa é amassada e fornecida com colher. Não é passada na peneira, muito menos liquidificada. 1 mês depois, o tempo passa rápido, né? Aos 7 meses, a gente entra com a segunda papa. Essa na hora do almoço, essa na hora do jantar. De preferência, deve ser diferente. Não obrigatoriamente, né? Mas deve ser, mas se possível, deve ser diferente da papa do almoço. Vezes, olha, a gente passa a ser, em vez de papa amassada, vai ser desfiada em pedacinhos pequenos. E aos 9 meses, a criança passa a comer pedacinhos maiores e pode comer com os dedos. Não deixar só comer com os dedos, não, que ela não vai comer o suficiente. Eu acho ideal, o melhor, enquanto a criança vai comendo com os dedos, a mãe vai ajudando com a colher. Então, vejam. Querem, não, aos 6 meses a gente já dá pedacinho para a criança comer, comer com as mãos. Olha, de um jeito lógico e satisfatório para a criança, olha, leva quanto? 3 meses. Depois dos 3 meses, mas agora passando por essa fase, por essas etapas lógicas que não prejudicam a alimentação da criança, vão criando nela novas habilidades, novos interesses, até que vai comer a comidinha. Eu chamo de comidinha a comida do adulto, mas apresentada em pedaços menores, de uma maneira mais fácil para essa idade do bebê, e o bebê come sozinho, mas com ajuda. Não larga o bebê sozinho lá, não. Ele vai comer com ajuda. Isso vai, naturalmente, se distanciando, progredindo. Oba, o neném fez 2 anos. Aí ele já come a comida da família, e, como eu volto a dizer, o pediatra tem, inclusive, essa... Olha, o bebê vai comer da sua comida, só que vocês têm que ter uma comida boa. Então, vocês também têm que ter uma comida adequada e orientar uma comida adequada para toda a família. E mesmo aos 2 anos, a criança ainda deve comer sob supervisão. A papinha vai passar para a comidinha. E agora, uma pergunta que eu acho importante, porque as mães atualmente trabalham, né? Quase todas trabalham. Então, irmão doutor, não posso fazer uma sopa todos os dias. Não é melhor olha, não. Nenhuma tem essas características. A sopa industrializada, a comida industrializada, não tem essas características. Então, a papa que eu recomendei ainda é melhor para as crianças. Mas, doutor, eu não posso fazer todos os dias. Bom, agora nós podemos usar tecnologia, né? A mãe pode pegar um domingo, por exemplo, e dedicar amanhã para fazer uma comida para amanhã, não. A papa pode ser guardada na geladeira por 24 horas. Então, pode ser para 2 dias. Mas ainda é pouco.
Não tem importância. No congelador, ela pode ficar 15 dias. Olha, 15 dias. Você vai fazer uma comida do domingo que no freezer pode ficar 3 meses. Olha, gastar umas horas no domingo de manhã para fazer uma comida que vai fazer os 3 meses. E a gente aí tem uma vantagem. Pode fazer, não tudo igual, mas fazer uma meia dúzia, quantas quiser, papas diferentes, de modo que vai ser guardado e a gente pode usar papas diferentes a cada dia e até no almoço e no jantar. Então, isso é que eu gostaria e que eu queria falar com vocês. Olha, eu sei que muita coisa faz parte da tradição, muitas coisas vocês já sabiam, ou quase tudo, mas é importante que alguém repita para a gente algumas coisas que a gente faz meio automaticamente, para a gente saber o que está fazendo, verificar se tem alguma coisa para corrigir e fazer o melhor, que é o que todos nós queremos para as nossas crianças. E, como eu disse, eu sou Jaime Murawski, autor dos livros Pediatria, Diagnóstico e Tratamento, Pediatria no Serviço de Emergência, Cartilha da Amamentação e me considero um pediatra geral convicto e atuante, e por isso eu gostei muito de falar com vocês, esperando que tenha sido útil e que a gente ajude as nossas crianças a serem saudáveis e sejam felizes, e que a família também seja feliz com elas. Obrigado.